Boa noite. Conseguem me ouvir bem? Ah, que bom. Então vamos lá. Essa é a palestra Lei do Progresso, parte 2. Teve a parte 1, caso vocês não tenham assistido, está no nosso canal do YouTube, do Unidos para o Bem. Se vocês escanearem o QR Code, se vocês quiserem usar o celular, essa é a hora, porque depois não pode. E vocês podem assistir toda a série de palestras das leis morais que nós estamos fazendo aqui no Unidos para o Bem. Então, tem a série desde a primeira lei moral até a atual, que é a Lei do Progresso. E vocês podem assistir, são palestras de 20 a 30 minutos, e nós vamos cobrir todas as leis morais eventualmente. Essa aqui é a parte 2 da Lei do Progresso. Eu vou fazer uma previsão bem rapidinha, para a gente ter um pouquinho de contexto. Bom, a Lei do Progresso, eu vou pegar o último slide aqui. Não, é esse aqui mesmo. Vamos lá, a Lei do Progresso, nós estudamos na reunião passada que o espírito sempre avança. A gente vai do estado de natureza, que é quando o espírito inicia a sua evolução, e avança até a sua elevação espiritual máxima, que é quando se torna um espírito puro. O progresso não pode ser interrompido, ele pode congelar, mas ele sempre continua. Nós vimos também que a lei do progresso, ela mostra que certas dificuldades ajudam nós despertarmos novas perspectivas de vida, para nós darmos significado às nossas dificuldades e assim nós conseguirmos seguir em frente nos desafios da reencarnação. Bem resumidamente, caso vocês queiram ver mais, tem lá no nosso canal do YouTube. Teve o texto da Joana de Ângeles, lembrando que essa palestra é baseada em 2 livros, um desses livros é da Joana de Ângeles. E vamos lá para a parte 2. Eu queria começar essa palestra fazendo uma pergunta para vocês. E vamos começar com uma pergunta que o próprio Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a mesma pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos. Levanta a mão aqui quem acha que os tempos de hoje são piores do que antigamente. Verdade. Mas vamos ouvir o ponto de vista de quem acha que não. Você tinha levantado a mão. Por que você acha que nos dias de hoje a gente está retrocedendo ao invés de avançar? Agora foi difícil. Que vergonha. Eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar, mas com o avanço, né, da internet, a gente tem muito conhecimento, mas a gente não faz por onde, sabe? Legal. Beleza, vamos pegar você. Todo mundo tá cortando a árvore daqui. Fala de novo. Todo mundo tá cortando árvore. Porque tá todo mundo cortando árvore. É uma boa resposta. Uma resposta poderosa e simples, né? Bom, e faz sentido a gente pensar que tá tendo guerra no Oriente Médio, nesse exato momento. Uma guerra tão feia que está tendo que até a Rússia, que está em guerra, falou que para os outros países não entrarem em guerra, né? Parece que a tecnologia às vezes veio para trabalhar as relações, ao invés de juntar elas. Mas, como o nosso querido amigo aqui disse, e lembrando muito bem do que o Livro dos Espíritos diz, realmente, nós avançamos, nós não recuamos. Nós podemos congelar, mas nós vamos para frente. Mas parece realmente que não é verdade, olhando para os dias de hoje. Bom, a tecnologia faz a gente pensar que muitas catástrofes estão acontecendo ao redor do mundo. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Antigamente nós não sabíamos que alguma dessas catástrofes aconteciam. Às vezes nós nunca chegamos a ser informados ou nós somos informados de uma forma bem defasada. E também há um excesso de informação. E muita dessa parte dos problemas é muito relacionado à nossa atitude, não realmente à evolução.
Tem realmente as fake news, que às vezes atrapalham a informação, mas também é porque nós compartilhamos as fake news propagando as informações falsas. Atualmente, de hoje, se nós olharmos as estatísticas, há realmente uma notificação muito alta de notícias ruins. Mas isso não significa que a quantidade de notícias ruins aumentou. Por exemplo, o racismo diminuiu bastante. O preconceito relacionado à opção sexual também diminuiu bastante. Eram coisas bem enraizadas na nossa sociedade. E elas foram bem atenuadas. Nós vemos trabalhos de caridade serem feitos em abundância. E em outros tempos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram desencadeadas por muito menos. Mostrando que realmente há um progresso. Há novidades, essas novidades realmente nós às vezes ficamos cegos e usamos mal ela. Não quer dizer que nós estamos sempre fazendo bem, nós também usamos elas para o mal. E como nosso amigo também diz, nós estamos cortando bastante árvores. A falta de respeito à natureza também está sendo grave. Mas também inúmeros pesquisadores estão dispondo de recursos, de tempo, de recursos de tecnologia, de recursos de biologia, para fazerem pesquisas, para plantar mais árvores. O aquecimento global nunca se tornou uma preocupação tão grande. É claro que teve que chegar num ponto que ele se tornou insuportável para que nós precisamos dar conta dele. Isso é bem importante para a gente entender outras partes das leis morais. Então, vamos lá. Qual é o maior obstáculo do progresso? Os espíritos respondem que é o orgulho e o egoísmo. Vamos ler na íntegra o que eles responderam. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, ou seja, os vícios ruins, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Como a gente mesmo viu, o aquecimento global teve que se tornar insuportável para que a gente desse conta que ele existe, que nós precisamos tomar uma medida. E ao mesmo tempo que guerras têm que tomar uma proporção grotesca para que nós, como sociedade, olhamos e falamos assim, não, pera, isso aqui está completamente errado. Nós vimos vários casos ao longo da história humana que são deprimentes, mas essa manifestação do mal fez perceber que era necessária uma reforma. As coisas não podiam continuar desse jeito. Esse amadurecimento psicológico de uma sociedade inteira, vem do amadurecimento psicológico dos indivíduos, de nós. O que nós podemos chamar que esse amadurecimento psicológico é uma relação de viver uma vida mais qualitativa do que quantitativa. A própria Joana de Ângeles diz no seu livro que uma vida bem vivida, uma vida feliz, não é aquela que é longa, nem aquela que é curta. Não é aquela que é cheia de abundância ou aquela que é escassa. Uma vida feliz, ela depende da condição psicológica do indivíduo. Como ele desfruta a vida é o que importa, não o que é imposto como condição naquela encarnação. Se a gente vê o termo bem-aventurado, é uma pessoa que faz uma boa aventura. Ser bem-aventurado não é uma aventura de facilidades ou uma aventura de dificuldades. Nós estamos, nesse exato momento, vivendo as nossas aventuras. Nós podemos escolher fazer uma aventura boa, uma aventura que vai render para a nossa vida futura, ou nós podemos viver quase como se a gente estivesse dormindo para a vida. E a Joana de Ângeles usa esse termo, uma consciência de sono. A consciência de sono, de acordo com o termo que ela usou no livro, é um estado psicológico onde nós estamos muito mais materialistas, entre aspas. É no sentido de nós estarmos mais vinculados aos prazeres físicos, aos prazeres momentâneos, imediatos,
do que realmente as bênçãos espirituais que nós podemos ter. Isso faz com que o indivíduo ele seja mais competitivo por recursos físicos, logo ele tende a agir de forma agressiva em relação ao outro, gerando distâncias sociais que começam com ele e acabam propagando uma sociedade inteira. E o oposto de uma consciência de sono, de uma pessoa que está dormindo para a vida, que não aproveita as oportunidades, a própria Joana de Ângeles diz que uma consciência de sono é quase que um estado de autopiedade. É uma pessoa que acha que ela é a vítima da vida, não um aventureiro daquela história. Como se ela estivesse num alto de autodepreciamento e de autodesrespeito. Já a consciência desperta é o contrário. É uma pessoa que tem uma visão da realidade, uma pessoa que tem uma visão dela mesma e tem uma visão das suas possibilidades, do que a vida pode lhe dar para que ele seja feliz. Não de condição física, mas de uma jornada interior. Uma condição desperta para conseguir fazer dessa encarnação uma experiência proveitosa. E logo, um indivíduo que é mais consciente, um indivíduo que é mais desperto, ele tende a querer espalhar esse estado de bem-estar para os outros. Então ele quase que faz caridade por osmose. Uma pessoa que tende a estender esse estado de felicidade para as outras pessoas de uma forma muito natural. É o contrário do orgulho e do egoísmo. É o amor e a caridade. O amor próprio começa, o amor começa conosco e ele se manifesta através de nós, como se fosse um forno. Às vezes o calor lá dentro está tão grande que ele começa a emanar para fora. A caridade é isso. A Joana de Ângeles também diz, só para encerrar essa partezinha, que cada etapa da encarnação tem o seu propósito. Na infância até a velhice, o espírito ele tem oportunidades de edificação. Cada etapa, vou voltar o slide para ficar escrito aqui. Cada etapa, ela nos dá uma oportunidade para desenvolver alguma coisa. Mas não é para a gente ficar chateado caso uma etapa da vida foi menos feliz ou que a gente tenha muitos arrependimentos. Se a gente ficar nesse estado de lamentação, a gente vai perder o hoje e a gente vai perder a oportunidade de aprender com o que a vida vai nos dar hoje. Estar com uma consciência desperta não é viver no futuro e também não é viver no passado. É tentar extrair o melhor da vida hoje. Se nós temos arrependimentos, que nós possamos fazer o nosso melhor hoje, que é de fato a única coisa que a gente pode fazer. Você não pode viver pelo seu eu do futuro nem do passado. Você só pode viver por você agora. Agora, algumas informações importantes que o Livro dos Espíritos dá, que eu acho que são a dúvida de muitas pessoas. Um povo que encarna numa nação, um país, assim dizer, ele está fadado a reencarnar naquele país, naquela nação. E quando nós temos um povo muito mau, um povo muito perverso, aquele mesmo povo reencarna naquela nação novamente. Os espíritos falam que não. Assim que um certo grupo de espíritos evolui, ele passa para outra etapa da reencarnação. Logo, ele provavelmente pode habitar, esse grupo pode habitar em outro país, então não necessariamente naquele. Então, não, nós não vamos sempre reencarnar no mesmo país e não é uma relação de, por exemplo, os espíritos que habitaram naquele país no auge moral dele não são os mesmos espíritos que habitaram quando ele esteve na relação mais baixa dele. Nós vemos muitos países, como por exemplo na Europa, não vou citar quais, que passaram por estados muito baixos moralmente. Vamos pegar, por exemplo, a Itália, onde na época das Cruzadas, que foi o lugar onde Francisco de Assis habitou. E nas Cruzadas foi bem baixo. Foi um nível moral da humanidade bem baixo. Mas lá nasceu Francisco de Assis, um dos seres que mais bem viveu o Evangelho e que trouxe uma condição de elevação espiritual e de um estado desperto de quase que uma nação inteira.
Vários jovens que antes eram sonolentos para a vida despertaram para uma consciência de querer uma felicidade maior do que a felicidade material dá, e viraram o grupo dos frades franciscanos que existe até hoje. Então, progresso acontece desse jeito. Nós não estamos fadados a encarnar uma nação, e assim que um certo grupo de espíritos encarna em outra nação, outro grupo de espírito vai ocupar. Então, é isso. Outra pergunta que Allan Kardec faz, que é muito interessante, é que se por acaso no futuro, quando o mundo for um mundo já de regeneração, for um mundo onde o bem prevalece em cima do mal, haverá uma nação inteira. Ou seja, uma unificação de governo, de cultura, onde todos os povos vão ser considerados a mesma nação. Eles falam que não, porque é impossível. Se a gente pensar na diversidade cultural dos povos que existem nos dias de hoje, não dá pra gente mesclar tudo isso numa cultura só. É muito diverso. Assim como os povos japoneses vão ter seus costumes, seus hábitos, nós temos os nossos. Afinal de contas, ninguém aqui quer abrir mão do pão de queijo e do cafezinho para comer sushi todo dia. Assim como, não sei se os japoneses vão querer também abrir mão do miso, do yakisoba para comer pão de queijo e cafezinho. Então, essa diversidade ela vai permanecer. Só que o que vai unir os povos vai ser uma bandeira chamada caridade. Que o próprio Marcos disse na prece de ontem, da quinta-feira, que a caridade ela é universal. Ela une as pessoas. Ela não faz distinção de nação, de cor de pele, de opção. A caridade une as pessoas. Essa vai ser a bandeira que vai unir as nações do futuro. E qual o papel do espiritismo no progresso? Destruir o materialismo, que, como nós vimos anteriormente, e a Joana de Ângeles esclarece muito bem, é a grande chaga da humanidade. Assim que nós pararmos de viver apenas pelos prazeres imediatos e começarmos a viver uma vida desperta, uma vida com conexão com a natureza, uma vida com uma conexão conosco mesmo, com os nossos sentimentos, uma vida onde nós temos empatia, nós temos compreensão do ponto de vista do próximo. Aí sim, esse é o propósito do Espiritismo, é trazer esse estado de estar desperto, de estar acordado para a vida, para que nós possamos querer ser espíritos bem-aventurados, extrair o melhor do que a vida tem a oferecer. E nada exemplifica isso do que a reencarnação. A reencarnação é uma única palavra que acaba com o materialismo inteiro. Porque se a vida não acaba nessa encarnação, então viver prazer imediato é um mau negócio. É um péssimo negócio, para falar a verdade. É vender ouro a preço de bronze. E existem inúmeras passagens do Evangelho que justificam isso. O próprio Jesus fala: onde estará seu tesouro, aí estará seu coração. Se a vida não acaba na morte física e ela continua, então o espírito ele vai estar sintonizado com aquilo que ele mais aprecia. Logo, numa vida espiritual, nós estaremos conectados às esferas espirituais que correspondem aos nossos sentimentos e àquilo que nós valorizamos. E para nós encerrarmos, é claro, a Lei do Progresso é um capítulo bem extenso e tem várias outras coisas que eu poderia citar sobre ele. Sobre também a questão da evolução das legislações e também da evolução de uma sociedade. Mas eu vou deixar para que vocês tirem suas próprias conclusões sobre isso, porque nosso tempo aqui hoje é bem curto. Mas uma das últimas perguntas que Allan Kardec faz é: não seria mais fácil se o Espiritismo já revelasse ao homem todas as lições de amor, de caridade, de zelo com os seus sentimentos e logo empatia com o sentimento alheio? Por que isso não foi ensinado para o homem no princípio? Ia ser muito mais fácil do que ter que corrigir um monte de coisa agora. É simples, porque tentar ensinar isso para nós há milhares de anos atrás, há muitas encarnações atrás,
seria a mesma coisa que ensinar cálculo avançado para uma criança recém-nascida. A gente não ia entender, e se a gente entendesse, a gente não ia querer aplicar. Como os espíritos respondem à medida que o intelectual avança, e quando eu digo intelectual, não é conhecimento acadêmico, sim capacidade de discernir o bem e o mal. É capacidade de raciocínio. O grau acadêmico, a inteligência, por assim dizer, ela não depende do grau acadêmico. Assim que a inteligência avança e o homem se torna mais inteligente, é só uma questão de tempo que a gente percebe que tem alguma coisa faltando na nossa vida. Um estado de bem-estar e prazer que nós ainda não percebemos. Eles não tinham, o pessoal lá no passado, o QI, consciente intelectual, relação da idade mental com a idade cronológica, que hoje nós temos. Então as revelações, grau a grau, ela vem se acentuando à medida que o homem vai avançando. Perfeito. Não poderia dizer melhor. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por hoje. Mais uma vez, caso vocês queiram assistir a série de palestras das leis morais, tem o nosso canal do YouTube aqui. E as referências? As referências foi o Livro dos Espíritos, o capítulo Lei do Progresso, e o livro da Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, capítulo 6, psicografado por Divaldo Franco. Lembrando, se vocês compram os livros aqui na casa, vocês também estarão ajudando o Projeto Novo Céu. Eu sei que o Livro dos Espíritos está disponível nas nossas prateleiras, da Joana de Ângeles eu não sei. Então, vocês vão ter que descobrir, depois vocês me falam. É isso, eu espero que vocês consigam achar o que vocês estão procurando aqui hoje. Uma ótima reunião para todos.